Quando a gente fala em vilões dos games, logo vem à cabeça nomes como Bowser, Dr. Eggman, Ganondorf ou até mesmo Nemesis. Mas e se eu te dissesse que esses personagens não chegam nem perto dos seres mais poderosos dos videogames? Hoje nós vamos conhecer esses 7 vilões capazes de destruir planetas, controlar o tempo, reescrever a realidade e até apagar universos inteiros da existência. Então já deixa o like aí, se inscreve, agradeço muito o apoio que vocês vêm dando aqui no canal, isso me ajuda muito. Então, se gostarem, cliquem em gostei aí, se inscrevam e bora pro vídeo. Em sétimo lugar, Ganon, de Zelda. Ganon é muito mais do que um simples rei dos monstros. Ele é a reencarnação do ódio eterno de Demise, condenado a renascer repetidamente para perseguir os heróis e a princesa Zelda. Em praticamente todos os jogos da franquia, ele surge ainda mais poderoso do que era antes, graças à Triforce do poder. Ganon possui força praticamente sobre-humana, resistência absurda e uma capacidade de regeneração impressionante. Mesmo depois de derrotado inúmeras vezes, ele sempre encontra uma maneira de voltar. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, armas comuns sequer conseguem machucá-lo. Somente artefatos sagrados, como a Master Sword, conseguem derrotá-lo definitivamente. Mas apesar de toda essa força, existem vilões muito mais perigosos ainda. Os maiores feitos de Ganon foi sobreviver por milhares de anos, ele conquistou o Hyrule diversas vezes, e ele possui a Triforce do poder, garantindo força e resistências absurdas. Em sexto lugar, Sephiroth, de Final Fantasy VII. Poucos personagens marcaram tanto a história dos videogames quanto Sephiroth. Com sua espada gigantesca e aparência intimidadora, ele rapidamente se tornou um dos maiores ícones dos RPGs. Mas o que realmente o coloca nessa lista é seu poder. Após descobrir sua verdadeira origem e se unir à criatura alienígena Jenova, Sephiroth ganhou habilidades praticamente divinas. Ele manipula ilusões, controla a mente de outras pessoas e consegue invocar o famoso meteoro, uma magia capaz de destruir o planeta inteiro. Seu objetivo nunca foi apenas vencer os heróis. Ele queria absorver toda a energia vital do planeta e se tornar uma entidade suprema. E seus maiores feitos foi invocar o meteoro capaz de destruir o planeta, como eu já falei, manipular ilusões e a mente das pessoas, e poder quase divino após a fusão com Jenova. Então, em sétimo lugar, a gente tem aí nosso querido Sephiroth de Final Fantasy VII. Em quinto lugar, Alduin, de Skyrim. Agora imagine enfrentar um inimigo cuja função é destruir o mundo inteiro. Esse é o Alduin. Conhecido como Devorador de Mundos, ele não é apenas um dragão extremamente poderoso. Segundo a própria mitologia de Skyrim, sua missão é colocar fim ao mundo para que um novo ciclo possa começar. Ele devora almas, domina praticamente todos os gritos dracônicos e é tratado como uma entidade quase divina. Durante o jogo, nem mesmo a maioria dos guerreiros conseguiram enfrentá-lo sozinhos. E derrotá-lo exige conhecimentos ancestrais e até viagens no tempo. E os seus maiores feitos são devorar almas, viajar no tempo, e ele é tratado como uma força da natureza. Então aí, em quinto lugar, o Alduin. Em quarto lugar, Drácula de Castlevania. Agora esqueçam Drácula dos filmes. Nos games, ele é um verdadeiro deus das trevas. Sempre que derrotado, acaba ressuscitando anos depois graças ao poder do caos. Além da imortalidade, o Drácula controla magia negra, teletransporte, manipulação de dimensões e um exército praticamente infinito de monstros.
Seu castelo aparece e desaparece misteriosamente, transformando qualquer batalha em um pesadelo. Enquanto existir o mal no coração da humanidade, Drácula sempre encontrará uma forma de retornar. Seus maiores feitos é ressuscitar constantemente, controla exércitos demoníacos gigantes, como eu já falei, e ele manipula magias, teletransporte e dimensões. Cara, a manipulação de dimensão sempre é um fator muito especial no mundo dos games, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, porque isso pode acarretar várias e várias consequências, e isso por muitas vezes sai fora do controle, e então isso se transforma numa ameaça muito foda. Então, em quarto lugar, nosso Drácula de Castlevania. Em terceiro lugar, temos o Lavos de Chrono Trigger. Lavos talvez seja um dos vilões mais assustadores da história do RPG. Ele caiu na Terra milhões de anos antes dos acontecimentos do jogo. Durante todo esse tempo, permaneceu escondido debaixo do planeta, absorvendo energia e estudando todas as formas de vidas existentes. Quando ele finalmente desperta, ele simplesmente destrói o planeta inteiro. Sua inteligência é gigantesca, pois copia técnicas e poderes de todas as criaturas que evoluem graças à sua influência. Os protagonistas precisam literalmente viajar entre diferentes épocas para encontrar uma maneira de impedir que esse desastre aconteça. Poucos vilões conseguem causar um impacto tão grande, igual o Lavos. Seus maiores feitos são sobreviver por eras inteiras, aprender todos os poderes de todas as criaturas do planeta. E ele é tão poderoso que os heróis precisam viajar no tempo para tentar impedir a sua existência. E agora tu imagina, o único método de derrotar um vilão é viajar no tempo, literalmente, para impedir que esse vilão exista. É tipo Deadpool matando o Hitler no berçário, né, em Deadpool 2. Então aí, em terceiro lugar, temos o Lavos de Chrono Trigger. Em segundo lugar, de novo, alguém de Final Fantasy, Kefka Palazzo, de Final Fantasy VI. Existe uma enorme diferença entre um vilão que tenta conquistar o mundo e um vilão que realmente consegue. Kefka começa a história como um simples general completamente insano, mas conforme a aventura avança, ele elimina seus próprios aliados, toma para si o poder dos deuses e destrói praticamente toda a civilização. Quando os heróis finalmente retornam, o planeta já virou um verdadeiro apocalipse. Montanhas desaparecem, oceanos mudam, milhões morrem, e Kefka governa tudo isso como um deus. Pouquíssimos antagonistas conseguem vencer os protagonistas da forma em que ele venceu. Seus maiores feitos são matar o imperador, roubar o poder dos deuses, destruir praticamente o mundo inteiro e se transformar em próprio Deus. Ao contrário da maioria dos vilões, ele realmente alcançou o seu objetivo. E isso a gente não vê em qualquer lugar, nem em filmes, nem séries, e muito menos jogos. A gente está acostumado com esse padrão dos heróis sempre vencerem, e quando o mal vence é sempre algo especial, por não ser uma coisa muito comum e por também causar um certo impacto na gente, né? Então tá aí em segundo lugar, Kefka Palazzo.
Em primeiro lugar, a entidade que ninguém nunca viu e que a gente já mencionou ele em outro vídeo, no vídeo dos personagens mais fortes de Mortal Kombat. Sim, é ele mesmo, Theon Bang, de Mortal Kombat. Agora a gente chegou ao topo, e provavelmente esse nome surpreendeu muita gente, né? Theon Bang não é apenas o vilão mais poderoso de Mortal Kombat, ele é uma entidade cósmica. Segundo a história da franquia, todos os reinos existentes eram originalmente um único ser. Esse ser era justamente o Theon Bang. Seu poder era tão absurdo que os Eden Gods precisaram separá-lo em diversos reinos para impedir que continuassem existindo daquela forma. Caso todas as relíquias necessárias fossem reunidas, que são as Kamidohu, né? Theon Bang poderia voltar à sua forma original. Isso significa o fim absoluto de toda a realidade conhecida. Não seria apenas o fim de um planeta, nem de um universo, seria literalmente o desaparecimento de toda a existência. É por isso que ele ocupa o nosso primeiro lugar dessa lista. Mas esse vídeo fica por aqui. Se vocês querem uma lista, eu até ia fazer menções honrosas aqui, mas eu acho que essas menções honrosas ficariam muito bom em um outro vídeo da parte 2 dos seres mais poderosos. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo o que vocês querem. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço a todos e até um outro vídeo.